Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui do canal Marilore. Hoje eu venho trazer para vocês a videoaula desse lindo parzinho de luvas para bebê. Teve uma inscrita que deixou um comentário abaixo do meu videoaula do sapatinho, que ela queria estar vendo a videoaula do parzinho de luvas. Então, hoje eu resolvi vir trazer para vocês o passo a passo, os materiais que eu vou usar, tudo certinho. Lembrando que em breve estarei trazendo o passo a passo do gorrinho também, pra gente tá fazendo o kitzinho. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, aperta o sininho de notificação para você ser notificado em primeira mão quando eu trouxer o videoaula do gorrinho também. Então, continue aí comigo acompanhando a videoaula das luvinhas. Espero que gostem do vídeo. Fiquem à vontade e quero lembrar vocês que qualquer dúvida pode deixar fixado nos comentários que eu estarei respondendo com o maior prazer. Agora vamos para a lista de materiais. Para confeccionar esse parzinho de luvas, eu tô usando aqui uma lã da cor lavanda. Eu vou estar mostrando aqui para vocês esse novelinho fechado, para vocês verem o tex da lã. Ó, o tex dessa lã aqui é 200, é uma lã bem fininha, que é própria para bebê, círculo mais bebê. Vamos usar aqui, ó, a agulha 2.0. Essa lã do tex 200, você consegue trabalhar com ela usando a agulha 1.75 também. Mas isso é só se o seu ponto for muito largo, aí eu recomendo você a estar usando uma agulha um pouquinho menor. Como o meu ponto é apertado, eu prefiro estar usando a de 2 milímetros. Vamos começar uma boa aula. Eu recomendo vocês a procurar ver se vocês conseguem estar tirando o fio de vocês do interior do novelo, tá? Se for difícil tirar com o dedo, com a mão, você pode estar colocando a sua agulha bem lá no fundo e puxando a pontinha. Porque assim o seu novelo ele não fica virando e não vai embolando. E a lã é muito mais fácil de embramar do que qualquer outro fio, tá? E muito difícil de desatar os nós dela. Então, vamos dar início aqui à nossa videoaula. Vamos começar fazendo um anel mágico, que é nada mais do que entrelaçar a ponta do seu fio em volta de 2 ou 3 dedos. Você pega a sua agulha, introduz no meio do seu anel mágico e puxa o fiozinho de lá de trás, que é o fio que está vindo do novelo. Você dá uma puxadinha assim, puxa, vai ficar assim. Eu costumo soltar já e segurar e dar continuidade. Aqui eu já pego o fio do novelo, entrelaço entre meus dedos, já seguro bem firme, puxo ele, introduzo no meio da minha primeira laçadinha, e já faço o meu primeiro ponto baixo no meu anel mágico. A partir daí, eu vou subir mais 2 correntinhas que corresponderá ao meu primeiro ponto alto. Dá uma olhada como é que eu seguro o anel mágico, como eu fixo ele no meu dedo, tá? Eu coloco esse dedo aqui dentro do anel, para manter ele firme, para eu conseguir estar trabalhando dentro dele, tá bom? Então, aqui eu já subi o meu primeiro ponto alto, e eu vou seguir fazendo mais 15 pontos altos dentro desse anel mágico, totalizando 16 pontos altos dentro desse anel mágico. Pessoal, dei uma pausa no meu vídeo para poder estar trocando a minha agulha, mas olha, a agulha continua sendo de 2 milímetros, tá bom? É que aquela agulha sem esse cabo de borracha, não consigo trabalhar com ela, e eu peguei errado. Então, vamos completar aqui 16 pontos altos dentro do meu anel mágico, como eu havia dito. Essa lã é uma lã bem fininha, bem delicada, e ela consegue ser um pouco difícil de estar trabalhando com ela, porque ela é mais fina ainda do que a linha Anne, porque a linha Anne, ela é de 295, né? Quase 300 o tex dela.
Eita, peguei o fio. Ó, toma cuidado pra não acontecer isso, tá? Eu peguei o fio do anel mágico aqui, ó. Foi lá pra cima, então você vai sempre puxando ele. Pra ele dando uma fechadinha, pra você não se perder, como eu fiz agora. Ó, cheguei até o final aqui com os meus 16 pontos altos. O que eu vou fazer? Eu vou puxar esse fio que sobrou aqui do meu anel mágico. Eu vou puxar ele até ficar bem fechadinho o meu círculo. Bem fechadinho. Aqui você pode entrelaçar esse fio. Você pode pegar uma agulha mais fina também. E pode estar puxando o seu fio. Mas eu vou fazer isso no final, tá? Você entrelaça ele no meio dos pontos pra poder dar o acabamento. Pra depois você dar um lacinho. Pra depois você dar um nozinho e fazer o seu acabamento. Aqui eu terminei meus 16 pontos altos. Eu vou contar aqui, eu fiz 3 correntinhas pra simular o primeiro ponto alto, não fiz? Então, eu vou contar 1, 2, 3. Na terceira correntinha, eu vou inserir a minha agulha. Lá atrás, eu vou puxar o meu fio e fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou seguir o meu trabalho, fazendo 2 pontos altos em cada ponto alto de base. Aqui, ó, pode notar que eu já subi as 3 correntinhas para simular novamente o meu primeiro ponto alto. Vou fazer mais um ponto alto bem juntinho, bem no pezinho dessas 3 correntinhas, para ficar com um aumento de 2 pontos altos. E vou seguir fazendo um aumento desse em cada ponto alto de base. Então, se a gente fechou o nosso anel mágico com 16 pontos altos, agora a gente vai fechar a nossa segunda carreira com 32 pontos altos, tá? Então, vai fazendo de vocês, que eu vou fazendo o meu, e eu já volto pra gente finalizar junto. Cheguei até o final da minha carreira, completando 32 pontos altos sobre 16 pontos altos. Agora, aqui eu vou fazer o fechamento da mesma maneira que eu fiz na minha carreira anterior. Vou contar 1, 2, 3 correntinhas, vou inserir a minha agulha. Vou buscar o fio lá atrás, puxar e fechar com ponto baixíssimo. Você notar que fica um pouco aberto aqui, esse buraquinho, essa cavidade, você dá uma puxadinha aqui no fio, tá? Agora, vamos seguir, pessoal, fazendo ponto alto sobre ponto alto por 32 vezes. Nessa carreira, a gente não vai trabalhar com aumento, tá? Então, vamos subir já aqui as 3 correntinhas de início. Vamos seguir. Se você tiver dificuldade para estar vendo aqui cada pontinho, você pode estar abrindo um pouquinho assim, tá? Pra facilitar a visão, porque a lã é complicada. Eu vou seguir fazendo um ponto alto em cima de cada ponto alto de base. Por que que agora a gente não vai fazer aumento? Porque a pontinha da nossa luva já tá montada, tá? Agora, a gente segue sem aumento pra tá fazendo ela subir. Pode notar que ela já tá virando, ó. Aí, a gente já começa a dar... Aqui no final, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ó, eu fiz até o meu último ponto de base, né? Só que quando eu fechar, vai ficar um pouco aberto. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um ponto alto bem aqui na base dessas 3 correntinhas onde eu iniciei. Pro meu trabalho ficar bem fechadinho. Pode ser que fique parecendo um aumento, mas não tem problema, tá? Na verdade, é um aumento aqui no finalzinho, mas não tem problema, não vai alterar em nada no nosso processo aqui. Vou contar novamente, 1, 2, 3, insiro a minha agulha, puxo o meu fio, fecho com ponto baixíssimo. Olha como que ficou já a pontinha da nossa luvinha. Mas o que que eu vou fazer para eu continuar trabalhando? Eu vou virar o meu trabalho assim, ó, pro lado direito, fica pra fora. Porque talvez se você trabalhar assim e resolver virar bem no finalzinho, você pode estar esticando a sua luvinha.
Então, o ideal é você já virar aqui no início e já dar continuidade ao seu trabalho bem do lado direito, tá bom? E assim a gente vai seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto de base por 1, 2, 3, 4, 5, por 6 carreiras, tá? A gente vai rodear assim por 6 vezes com ponto alto. Vamos subir as 3 primeiras correntinhas. Lembrando que toda vez que vocês chegarem no final, para poder estar arrematando carreira por carreira, vocês podem estar fazendo esse esquema que eu fiz de estar colocando um ponto alto aqui bem no pezinho das 3 correntinhas, tá? Em todas as carreiras, vocês vêm fazendo assim, tá bom? Então, eu vou fazendo aqui, já volto mostrar para vocês a finalização dessa carreira e a gente vai seguindo, fazendo junto aí, tá? Ó, eu cheguei ao final de mais uma carreira, já coloquei meu ponto alto aqui no pezinho das 3 correntinhas, tá? Já vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Já subo minhas correntinhas novamente. E já venho produzindo ponto alto em cima de cada ponto alto. Por mais 32 vezes. Gente, eu voltei aqui para falar para vocês que aquele fio lá do início do nosso anel mágico, ó, se você ainda não entrelaçou ele entre os pontos e deu um nozinho, para seu trabalho agora e faça isso. Porque senão depois não adiantou nada virar a luvinha e dar continuidade aqui nela, pelo lado direito, para não precisar virar e depois ter que virar para poder arrematar. Então, já para seu trabalho, já faz isso, tá? Pega uma agulha mais fina, entrelaça aqui entre os pontos, dá um nozinho e pronto. Eu gosto de fazer arremate sempre com pinguinho de cola, mas o que acontece? A cola que eu tenho aqui é essa daqui, ó, que eu faço arremates de barbantes e de linha em algodão. Mas quando são peças que a gente vai usar na cozinha, tá? Agora, essa peça aqui, a gente vai estar colocando a mão da criança aqui dentro da luvinha, né? Então, aquela cola, quando ela seca, ela fica um pouco durinha no nozinho onde você faz o pinguinho. Fica duro, sabe? Ela endurece. Então, se eu colocar a mão de um bebê aqui e tiver com cola dura aqui, automaticamente vai machucar a mão da criança. Então, eu não recomendo que vocês façam isso, tá? Então, é só o nozinho mesmo, entrelaça certinho, já dá o nozinho, pra não ficar esse fio como ficou o meu, tá? Então, faz isso no de vocês, que eu já vou fazer no meu e já volto. A gente tem que fazer isso com o maior cuidado do mundo, porque a lana desfia. E se a gente ficar desfiando muito ela, o trabalho não fica legal. Fica todo cheio de fiozinho repuxado. E não fica bonito. Então, é importante ter o máximo de cuidado. Porque onde enrosca esses fiozinhos, eles vão arrebentando. Aí fica aquela lã peluda, sabe? Como se já tivesse sido usado várias vezes a peça em crochê. Então, a gente tem que tomar esses cuidados básicos. Vendo, eu vou entrelaçando. Ó, já peguei linha que não é do fio. Tô puxando. Tá vendo? Ó, eu vou dar o meu nó com a minha própria agulha, tá? Eu puxei o fio pra cá, agora eu vou enfiar a agulha no mesmo lugar. Vou puxar meu fio novamente. Fiz essa laçadinha. Aí, eu vou colocar minha agulha nessa laçadinha e puxar o fio, passar por dentro da laçadinha. Pronto. Dei o meu nó de arremate. Tá?
Se você quiser dar 2, dar 3 nozinhos, pode dar. Se você se sentir mais seguro assim, tá? Pode fazer do seu jeito. E nessa hora eu esqueci de falar pra vocês que a gente usa uma tesoura pra remate, tá? Pode ser uma tesoura grande, uma pequena, e você volta e dá continuidade no seu trabalho. Aqui, pessoal, tem uma dica muito importante que eu esqueci de falar pra vocês. Eu tive que desmanchar umas 2 carreiras do meu trabalho e vou desmanchar mais um pouco. Por quê? Pro nosso trabalho ficar assim, ó, com esses risquinhos certinho, retinho, tá vendo? Ficou dividido como se estivesse dividindo em gominhos, cada carreira, né? Pra não ficar aberto e sem a demonstração dessas divisões aqui, eu preciso estar colocando meu ponto alto dentro aqui, ó, do ponto alto, embaixo das 2 correntinhas de cima do ponto alto, tá? Se eu inserir no meio, entre cada ponto alto, assim, ó, o meu trabalho vai ficar todo esburacado, vai ficar horrível. Olha aqui a diferença. Tá vendo? Eu coloquei o meu ponto aqui no meio. Tá vendo como ficou aberto? Eu notei que eu tava fazendo isso porque eu reparei que tava ficando muito aberto o meu trabalho. Então, eu voltei, desmanchei as carreiras e vou tá desmanchando esse aqui também. E, ó, volto a trabalhar, mas colocando a minha agulha aqui, ó, embaixo das 2 correntinhas do ponto alto de base, não entre eles, entre os pontos, e sim nas correntinhas de acabamento dele. E pode seguir fazendo assim. Então, todo esse cuidado a gente tem que tomar pra gente ver um bom resultado no trabalho, tá? E essas pecinhas de bebê mais delicadinha ainda. E eu vou falar uma coisa pra vocês, hein? Hoje eu tô com a minha mão um pouco solta pra fazer trabalho com fio dessa textura aqui. Porque eu tava trabalhando com barbante fio 8. Até 10 minutos antes de eu começar essa videoaula. Então, a minha mão tá bem soltinha, viu? Então, eu vou ir bem devagar para os meus pontos não ficar largo. Porque eu já tenho a minha primeira luva pronta, que eu fiz um outro dia. E dependendo de como ficar essa aqui, vai dar diferença de tamanho na outra luva. Ó, a outra luvinha pronta aqui, ó. Essa luvinha aqui é parzinho com essa. Tá vendo como que tá bem fechadinho os pontos, ó? O meu eu tô achando que tá ficando um pouco aberto. Então, uma dica que eu vou dar. Se isso acontecer com vocês, essa aqui eu fiz com agulha 2.0, tá? Mas, porém, eu fiz em outro dia, minha mão tava mais firme. Hoje, como eu tava trabalhando com barbante, ela tá assim mais soltinha, né? E os meus pontos estão ficando mais largos. Eu tô notando isso. Ó, pode ver, ela já tá querendo ficar maior do que a outra. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dispensar a minha agulha de 2 milímetros e vou pegar a minha de 1,75. Como eu disse pra vocês no início da videoaula, que se o seu ponto fosse largo, eu recomendava você usar a agulha 1.5, né? 1.75, desculpa. Então, é o caso que tá acontecendo comigo. Como o meu ponto tá largo, eu vou trabalhar com a 1,75, que já vai dar pra gente notar a diferença entre os pontos. Eu tenho um pouco de dificuldade de trabalhar com essa agulha mais fininha. Mas logo pega o jeito. Mas o duro é que essa luva é tão rápida de fazer que a hora que estiver pegando o jeito da agulha já acabou de fazer a luva. Olha que linda. Se você está assistindo o vídeo, mas não está fazendo, não está confeccionando a luva juntinho comigo, só está aí assistindo, deixa eu dar um recadinho para você. Nessa videoaula, a gente não vai ficar somente na luvinha,
tá? Eu quero mostrar pra vocês como fazer os apliques pra tá personalizando essa luva, tá bom? Aí, a partir da próxima videoaula, eu trago pra vocês o passo a passo do gorro. Mas daí, a gente já vai estar com o sapatinho pronto, a luvinha e os itens para personalizar as 3 peças, tá? Ó. Coloquei um ponto alto aqui no pezinho das minhas 3 correntinhas. Vou subir aqui, ó, na minha terceira corrente e vou fazer um ponto baixíssimo. Percebeu como que tá fechando o meu trabalho? Ó, é nítido, né? De uma agulha para outra a gente nota muita diferença. Tá ficando bem fechadinho agora. É assim mesmo que eu queria. Opa. Vou seguir fazendo aqui. E sabe como que eu vou fazer a personalização dessas luvas, gente? Da luva, do gorro e do sapatinho? Como o modelinho que eu mostrei no início pra vocês, tá? Aquela florzinha rasteira, que é linda. E depois aquele aplique de meia pérola no miolinho dela. Então, pessoal, deixa eu ressaltar uma coisa aqui com vocês. Eu pedi para vocês estarem fazendo 6 carreiras, né? De ponto alto sobre ponto alto. Mas eu tava olhando aqui, nessa luvinha eu usei 8 carreiras, tá? A partir da carreira que a gente usou o aumento, que foi essa segunda, a gente tem que contar mais 8, fora essa. Deu, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 carreiras, tá bom? Porque essa luvinha aqui que eu tenho, ela é praticamente para uma criança prematura. É bem pequenininha mesmo, tá? E aqui, quando eu fui fazer o passo a passo dessa luva, eu resolvi tá fazendo ela um pouquinho maior, porque se for uma criança que tem a mãozinha um pouquinho maior, acaba saindo da mão e tal, né? Mas o tamanho padrão mesmo é esse aqui, tá? De 8 carreiras. É que eu tava olhando ali, eu esqueci desse detalhe. Acabei falando pra vocês 6 carreiras, 6 voltas. Mas vamos fazer 8, tá bom? Vai fazendo a de vocês, que a gente já volta pra tá fazendo o punho. Bom, chegamos aqui ao final da nossa 8ª carreira. E eu vou mostrar pra vocês agora como é que a gente vai seguir fazendo. A nossa 9ª carreira, a gente vai vir trabalhando com ponto alto em relevo. Mas aqui, como eu quero que o meu relevo, o meu punho, aquele efeito sanfoninha, fica bem fofinho, eu vou dispensar a agulha 1,75 novamente e vou voltar para a agulha número 2, que agora é bom o seu ponto ficar um pouco mais larguinho aqui nesse processo, tá? Então, nós vamos seguir fazendo o seguinte, vamos subir as nossas 3 correntinhas, como de costume, e vamos fazer nosso ponto alto em relevo. Que eu vou fazer? Eu vou inserir minha agulha entre os pontos, vou sair com a ponta dela lá do outro lado, vou puxar o meu fio, tá vendo que esse fio, ele entrelaçou no meu ponto alto de base? Vou puxar e vou concluir o meu ponto alto, tá? No próximo, eu vou introduzir o meu fio na minha agulha, vou pegar minha agulha, vou colocar lá por trás, a agulha vai sair aqui na frente. Aí, eu vou contornar o meu ponto alto de base, lá atrás eu vou puxar o meu fio entre esse ponto, puxar assim, vou ficar com 3 correntinhas, 3 laçadinhas aqui na minha agulha. Aí, puxo o fio, tiro 2 e puxo o fio, tiro 2, concluí mais um ponto alto. Porém, esse meu segundo ponto alto, ele saiu de lá de trás, ó. Deixa eu mostrar o avesso, ó. O relevo ficou lá no avesso. E do meu primeiro ponto, o relevo ficou na frente.
Mas é assim que eu vou seguir, fazendo um relevo na frente, um relevo atrás, para ficar o efeito sanfoninha. Vamos lá, ó. Vamos puxar, enfia a agulha por trás, puxa o fio lá por trás, vem e conclui o meu ponto alto em relevo. Vou enfiar minha agulha, ó, por trás, trago ela para frente, opa, ó, trago ela aqui na frente, ela vai sair com a ponta aqui na frente. Coloco, introduzo ela para trás novamente, assim, ó. Puxo o meu fio lá de trás, ele vai entrelaçar aqui na frente do meu fio e vai lá para trás. Fiquei com 3 correntinhas, ó, 3 laçadinhas na agulha. Vou puxar o meu fio e passar 2, vou puxar meu fio e passar mais 2, completando um ponto alto. Próximo, novamente, vou passar por trás, puxo o meu fio e completo um ponto alto. Próximo, vou inserir a agulha por trás, puxo o meu fio e faço um ponto alto. Dá pra vocês notarem como tá ficando, ó, um ponto relevo na frente, um ponto relevo atrás. A gente vai seguir fazendo esse processo até o final da carreira. Ó. Vou ir fazendo bem devagar, porque eu sei que tem gente assistindo aqui a videoaula que já sabe fazer esse efeito sanfona que a gente costuma tá fazendo no punho das luvas, das toucas, do sapatinho, até em roupa a gente usa esse ponto sanfoninha aqui. Mas, para quem é iniciante, que ainda não confeccionou esse tipo de peça, é bom fazendo bem devagar até a pessoa pegar o jeito, ó. Insiro por trás, puxo o fio lá para trás e um ponto alto. Insiro na frente, puxo o fio, completo um ponto alto. E assim a gente vai seguindo até o finalzinho. E dá um efeito muito bonito. Dei uma pausa, pessoal, porque lá no início eu falei pra vocês, a gente tá tirando o fio de dentro do novelo, né? Eu mostrei aqui pra vocês e tudo, e quando eu fui começar o meu trabalho, eu peguei o fio de fora. Então, eu me ferrei. Então, toda hora eu fico embolando a minha lã. Ó, já tô quase concluindo a minha carreira de ponto sanfona. Que é o ponto alto em relevo, né? Por trás e por frente. Espero que essa videoaula esteja ficando bem explicadinha para vocês entenderem. Mas se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu venho responder, tá? Pode se sentir à vontade em tirar dúvidas nos comentários. Espero que vocês gostem dessa videoaula também, né? Ó, chegamos aqui no nosso final. Vamos fechar aqui na terceira correntinha, com um ponto baixíssimo. Aí, eu vou ensinar vocês a fazer o seguinte. O início do meu trabalho, eu comecei com as 3 correntinhas. Então, vamos supor que ela tenha ficado equivalente a um ponto por trás, né? Aí, eu comecei com um ponto de frente. Como a gente estava fazendo um pontinho bem no pezinho de cada início do trabalho, das 3 correntinhas, nessas 2 voltas, eu acabei esquecendo de fazer aqui, ó, o pontinho.
Então, o que aconteceu no meu trabalho? Eu encerrei meu trabalho com um ponto alto em relevo por trás e eu já tinha começado um por trás. Então, quer dizer que faltou um ponto para mim. Era para eu estar fazendo esse por trás, agora fazer um por frente e assim seguir a sequência. Mas eu esqueci de fazer um aumento aqui no final da carreira anterior de ponto alto. Entendeu? Tá vendo aqui minhas 3 correntinhas na carreira anterior? Eu tinha que ter feito outro pontinho de aumento aqui junto, ó. E eu não fiz. Então, aconteceu que deu esse BO aqui no final, ó. A quantidade de ponto não ficou certo. Pra mim, faltou um ponto, tá? Então, se você estiver fazendo comigo e continuou fazendo o aumento em todos os finais de fechamento de carreira, o seu vai dar certinho. Agora, o meu, eu esqueci de fazer, então o meu faltou um ponto. Então, eu vou desmanchar o meu e vou fazer novamente. Enquanto isso, vocês vão fazendo de vocês. Ó, voltei pra mostrar pra vocês que eu coloquei o meu pontinho aqui, ó, no mesmo buraquinho das 3 correntinhas de início. Agora que eu vou fechar com ponto baixíssimo, vou subir as 3 correntinhas e agora sim eu vou dar início ao meu trabalho em ponto relevo. Ó, subi aqui, dou início pela frente, igualzinho eu fiz pra vocês, tá? Então, eu vou fazer minha carreira aqui e já volto. Olha aqui como que vai dar certinho agora, gente. Cheguei aqui, ó, no meu ponto alto em relevo por trás. Tem o meu ponto aqui que eu fiz lá, né, que eu voltei pra fazer. Vou vir aqui nele e fazer por frente. Ó, e vou fechar aqui na minha terceira correntinha. Tá vendo como que um pontinho dá muita diferença? Ó, ficou certinho o meu acabamento. Agora eu sigo fazendo o mesmo processo. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui uma dica em prática. Ao invés de subir logo 3 correntinhas, para não correr o risco de dar diferença, aqui conforme a gente foi fazendo não deu diferença, porque é lã, né? Então, eu vou dar a dica para vocês de iniciar assim, ó. Fechei meu trabalho. Eu vou fazer uma correntinha, vou inserir minha agulha no mesmo ponto onde saiu minha correntinha e vou fazer um ponto baixo. Ó, fiz um ponto baixo. Agora aqui eu vou subir. Se for meio ponto alto, eu subo uma correntinha. Se for um ponto alto, eu subo mais 2 correntinhas. Então, o início do meu trabalho, ele não fica tão fininho, como se eu tivesse feito as 3 correntinhas. Ele dá, tá vendo? Ele fica com uma espessura maior, mais grossinha, aqui no início, começando com um ponto baixo. Aí, quando eu for fazer o meu último ponto aqui, ele fica mais fechadinho, entendeu? Então, eu vou seguir fazendo assim. Se vocês quiserem adotar essa dica, vai fazendo também, vocês vão ver a diferença, tá? Aqui, esse vai ficar como se fosse o meu ponto alto em relevo por trás. Vou continuar fazendo aqui, ó, em cima de cada ponto alto por frente que eu fiz, eu vou continuar fazendo. O próximo por trás, próximo por frente. A gente vai seguir fazendo assim todo o trabalho da gente, como a gente fez a carreira anterior, tá? O ponto que você fez por trás, se mantém por trás, o ponto que você fez por frente, se mantém por frente. Nós vamos fazer isso. Eu acho que agora não precisa fazer com vocês, né? Já deu pra vocês entenderem. Olha como que tá ficando. Dá pra vocês notarem nitidamente como que tá ficando, né? Ó, tá ficando essa gravurinha. É o efeito sanfoninha que a gente fala, né? Isso aqui ajuda a dar uma esticadinha na hora de pôr a mão do bebê. Quando é sapatinho também acontece o mesmo. Ó, no sapatinho, ajuda também na hora de calçar no pezinho do bebê.
Então, eu vou seguir fazendo aqui, ó, por trás, por frente, por trás, por frente, tá vendo? Que gracinha que tá ficando. Não fica esticando igual eu tô esticando, não, tá? Eu tô esticando pra vocês conseguirem ver o efeito que tá dando. Eu tenho a impressão que não tá dando pra vocês perceberem. Mas tá assim. Então, pessoal, segue fazendo assim. Por 4 carreiras. Contando com a última volta de ponto alto que a gente foi usando aqui, ó. A gente fez a última só com 32 pontos altos, né? Depois que a gente começou a nossa 9ª carreira com o relevo, né? Então, vamos contar o relevo a partir da nossa 9ª carreira, tá? Essa última, a 8ª carreira a gente não conta como relevo, não. Vamos contar a partir da 9ª carreira, tá bom? Então, aqui a gente começou a fazer, eu comecei a fazer a 2ª carreira do meu relevo. Ou seja, eu fiz a 9ª carreira e a 10ª. Vou contar 2. A partir dessa, eu vou fazer mais 2. Eu fiz a 9ª e a 10ª, agora eu vou fazer a 11ª e a 12ª. Aí eu volto aqui para mostrar para vocês como que ficou. Pessoal, chegamos ao final aqui da nossa última carreira. Então, aqui a gente concluiu a nossa luvinha. Pode parecer que ela tá grande e tal, mas não tá. Não se preocupe que depois a gente vai fazer aqui a fitinha para tá regulando o punho da nossa luvinha. Bom, deixa eu dar uma dica de mãe. Pessoal, crocheteira, crocheteiro, eu sei que a gente costuma ver sapatinhos e luvinhas com fitas de cetim desse tipo aqui, ou aquela mais fininha, tá? Mas, como mãe, eu venho dizer pra vocês que isso aqui nos atrapalha um tanto, porque o bebezinho ele não para de mexer com as mãozinhas. Então, ele coloca a mão na boca, ele mexe pra lá, mexe pra cá. E essa fita de cetim, ela é lisa, ela vai se soltando. Então, o que eu recomendo? Que a gente use a fitinha com a própria lã. Fica bem melhor. Aí, se você achar que é muito fininha, que pode machucar o bracinho da criança, porque a lã, quando você dá um nó nela, ela realmente serra. Não é um fio que fica se soltando, tá? Desmanchando o nozinho. Então, pode ser que aconteça de dar um nó cego nessa fitinha, né? No bracinho da criança, e corre o perigo também de cortar o bracinho da criança. Tem todos esses cuidados, né, pessoal? Mas você pode estar fazendo a correntinha e depois tá preenchendo essa correntinha com ponto baixíssimo, porque aí a sua correntinha vai ficar mais grossinha, mais espessa, ó. Tá vendo? Aqui eu fiz assim. Então, fica a critério de cada um, tá? Quem quiser usar a fita de cetim dessa mais larguinha ou da fininha, a fininha, na verdade, eu não recomendo muito não, porque a fininha também pode ser que aperte muito e o nó serre e machuque o bracinho do bebê. Então, eu recomendo ou fazer a correntinha com a própria lã, seguindo ela com um ponto baixíssimo, ou você faz também a correntinha bem soltinha, dá até pra você tá fazendo com a agulha número 3, tá? Pra sua correntinha ficar bem soltinha mesmo, bem grossinha, e não correr o risco de tá aí machucando o bracinho do bebezinho, tá bom? Então, eu vou fazer aqui a correntinha. Eu acho que dá pra fazer umas 50 correntinhas, tá? Você faz aí as 50 correntinhas, escolhe certinho a agulha que você vai usar, tá? Pra tá deixando a sua correntinha mais larguinha, mais grossinha. Eu vou estar fazendo a minha aqui com a agulha de 2 milímetros mesmo, mas eu vou fazer bem soltinha, tá? Já encerrei aqui, ó, fechei com ponto baixíssimo, mas não cortei o fio ainda.
Ah, pessoal, vocês devem estar pensando, né? A luvinha que eu tava fazendo não tava com essa fitinha. Eu tava fazendo essa. Só que aconteceu. Eu quis fazer uma carreira a mais nessa luva, né? Ela tava só com 3 carreiras, aí eu achei muito pouco. Por isso que eu falei pra vocês estarem fazendo 4. Nessa aqui tá certinho quem fez 4, tá? E a minha que tava pronta tava com 3. Aí eu vim aqui, como eu não tinha arrematado ela ainda, eu desmanchei o meu nozinho de arremate, que eu não tinha serrado ele ainda. E emendei o meu nó aqui, emendei o meu fio com um nó bem discreto, bem pequenininho. E dei mais uma volta aqui, fiz mais uma carreira, tá? Então, assim ficou as 2 luvinhas com 4 carreiras em relevo. Então, a nossa luva, gente, foi confeccionada pelo seguinte: através de um anel mágico, preenchido com 16 pontos altos na primeira carreira. Na segunda carreira, a gente preencheu ponto alto sobre ponto alto, fazendo um aumento em cada ponto alto. No caso, a gente ficou com 32 pontos altos aqui na segunda carreira. Na terceira, a gente já parou de fazer os aumentos. A gente fez ponto alto sobre ponto alto, tá? A não ser no último ponto alto aqui que a gente foi fazendo a parte do fechamento, que eu pedi para vocês estarem colocando um ponto alto aqui, juntinho com as 3 correntinhas de início, tá? Então, quer dizer, a gente seguiu aqui fazendo mais 8 carreiras, sem contar a nossa carreira de aumento, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras, fazendo somente um aumento aqui no final de cada carreira, tá? A partir daqui, a gente começou a fazer as carreiras em relevo, que foram 4 carreiras em relevo. E como a gente fez um aumento em cada carreira aqui, ó, na nossa base da luva, a gente conseguiu dar esse acabamento aqui, ó. Olha aqui. Ficou perfeito, né? Lembra que eu tinha esquecido de pôr o meu aumento aqui no finalzinho da carreira? Então, voltei lá, corrigi e deu certinho, tá? Então, concluindo, a nossa luva, ela foi feita, foi produzida com exatamente 13 carreiras ao todo. Então, fala pra mim, qual o grau de dificuldade de estar fazendo uma luvinha dessa aqui? Nenhum, tá? Porque contando as 2 luvinhas, vocês vão estar fazendo 26 carreirinhas, gente. E eu vou fazer questão de estar pesando para vocês verem quanto foi de fio que a gente usou nessas luvinhas. Ó, eu vou colocar só uma mãozinha, 7 gramas de lã. Essa aqui vai dar um pouquinho mais, mas deu 7 também. Eu ia falar que ia dar um pouquinho mais por causa que já tá com a correntinha aqui, ó. Gente, é muito econômico, então 40 gramas de lã você faz um parzinho de luva, tá? E o sapatinho fica um pouco mais aí se eu não me engano, ficou com 12 o sapatinho, uma coisa assim. Peraí, eu tenho um sapatinho aqui, eu vou pesar pra vocês verem. Vamos ver quanto que ficou um sapatinho, gente. Vou tirar. Olha isso, sapatinho, 11 gramas. Nos armarinhos a gente encontra esse novelo de lã de 100 gramas, e encontra também aquele de 40 e o de 50. Você comprando um novelo desses de lã de 40 gramas, você vai conseguir estar fazendo 2 sapatinhos e 2 luvinhas, tá? É claro que se você quiser fazer o gorro, aí o de 40 não vai dar, né? Vamos pôr os 2 sapatinhos, 20 gramas os 2 sapatinhos, 10 gramas cada sapato. Com mais as 2 luvinhas, 31 gramas eu vou gastar ao todo para estar fazendo esse kit de sapatinho e luvinha. É muito pouco, gente. Eu não sei na cidade de vocês, né? Cada lugar é uma realidade, mas aqui na minha cidade, um novelo de lã de 40 gramas, eu pago R$5. Olha o que você vai gastar para estar fazendo um kitzinho desse. Então, vale super a pena você estar fazendo esses kits
principalmente no inverno, tá? Para vocês estarem agregando aí na pronta entrega de vocês e fazendo bastante propaganda também para tá pegando encomenda, né? A gente consegue fazer esse sapatinho com a linha 100% algodão também. Então, eu pretendo trazer para vocês aqui a videoaula de sapatinhos, de luvinhas e de gorrinho com a linha 100%. Pode ser com a linha Charme, pode ser com a linha Pinguim Fashion, pode ser com a linha Anne, pode ser com a linha Cleia 1000, que fala, né, com fio duplo. Então, existem várias opções de vocês estarem trabalhando aí com esses kitzinhos infantis, tá? Vale a pena, não precisa vender tão caro, porque você já vai estar lucrando, tá bom? Um kit desse meu, com sapatinho, luvinha e o gorrinho, eu vendo por R$ 49,90, gente. Já tô lucrando mais de 100% num kit desse, tá? Porque olha o tanto que eu tô gastando. Se eu comprar um novelo desse aqui de 100 gramas, eu pago R$18. Eu faço 2 kits com um novelo desse aqui. 2 kitzinhos. Então, vale super a pena. E ainda sobra para você tá fazendo esses tipos de acessório aqui, ó. Esses tipos de aplique. Ainda sobra da sua lã. Então, compensa muito, tá? Então, vamos fazer a correntinha e vamos partir para a parte dos apliques, tá? Vou mostrar para vocês como que eu vou fazer esses apliquezinhos aqui. Faça aí a correntinha de vocês que eu vou fazendo a minha. Então, agora a gente vai fazer essa florzinha para tá colocando de aplique bem aqui, ó, para ficar bem lindinho mesmo. Aqui no miolo a gente vai colocar meia pérola, igual foi feito nesse modelinho aqui, tá? Então, vou passar o passo a passo para vocês de como fazer essa florzinha. Uma florzinha simples, acredito eu que a maioria aí já sabe fazer essa florzinha. Mas eu quero deixar esse vídeo bem detalhado para vocês, para que vocês se agradem do conteúdo. Ó, eu vou fazer um anel mágico. Opa. Fazer minha primeira laçadinha aqui de ponto baixo já para fechar o anel mágico, vai ficar assim. Eu insiro meu dedo aqui, como sempre, e venho fazendo aqui a volta toda do meu anel mágico. Eu quero fazer 12 meio ponto alto. Então, eu subo 2 correntinhas, que já é o meu primeiro meio ponto alto, e sigo fazendo assim, ó. Laço a agulha, insiro no anel mágico, puxo, fico com 3 correntinhas e tiro 3 de uma vez. Esse é o meu meio ponto alto, tá? Então, a gente vai seguir fazendo 12 desse. Vou serrar o meu anel mágico, como de costume, vou puxar bem puxadinho. Venho aqui, ó, na minha terceira correntinha e fecho o meu primeiro círculo com um ponto baixíssimo. Aqui eu sigo fazendo, pessoal, eu completei 12 meio ponto alto, né? Então, eu sigo fazendo assim, ó, 3 correntinhas, eu pulo um ponto de base, no próximo ponto de base eu insiro a minha agulha e fecho a minha correntinha com um ponto baixo. 3 correntinhas, pulo um pontinho de base, venho no próximo e fecho com um ponto baixo. 3 correntinhas, eu vou fazer isso por 6 vezes, tá? Porque cada argolinha dessa equivale a uma pétala da nossa flor. Insiro na próxima. Assim, eu vou fazendo até chegar no final. Deu a quinta, a sexta, a última correntinha. Opa! Aí, eu vou fechar bem no pezinho aqui, ó, da minha correntinha de início. Bem onde eu comecei aqui, ó.
e fecho com ponto baixíssimo. Se você tiver dificuldade para tá vendo os pontos, você vai abrindo, tá? Porque, como eu disse, a lã tem esse espelhinho que dificulta às vezes. Fechei meu trabalho aqui com 6 argolinhas aqui sobre a minha base de círculo, né? Vou colocar minha agulha dentro da próxima argolinha, ó, dentro da argolinha, não é dentro da correntinha, tá? É dentro da argolinha de 3 correntinhas. Puxo o meu fio, faço o primeiro ponto, que é um ponto baixo. Uma correntinha, laço minha agulha e venho fazendo 5 pontos altos. Cinco. Aqui no final, eu vou fazer igualzinho eu fiz no início. No início, eu comecei com um ponto baixo e uma correntinha. Depois, fiz os 5 pontos altos. Agora, eu vou fazer o contrário, que eu quero descer o meu trabalho. Eu vou fazer uma correntinha, vou inserir minha agulha ainda no mesmo espacinho de correntinha e vou fechar com um ponto baixo. Insiro minha agulha na próxima correntinha, puxo, inicio com um ponto baixo, faço uma correntinha, coloco mais 5 pontos altos dentro dessa argolinha. Deixa eu puxar meu fio aqui que ele tá enroscando. 4, 5 pontos altos. Vou terminar aqui a minha pétala do mesmo jeito que eu comecei. Uma correntinha, fecho com um ponto baixo no mesmo intervalo, na mesma argolinha aqui, né? Já parto pro próximo, ponto baixo, uma correntinha, 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Termino com uma correntinha e um ponto baixo. Vou partir para o meu próximo intervalo de correntinha. Um ponto baixo, uma correntinha. Aqui são trabalhos repetitivos, para vocês irem fazendo até encerrar as pétalas. Cada pétala dessa aqui, eu vou deixar ela cheia de... No caso, essa argolinha e esse ponto baixo que a gente faz no início e no fim, eles correspondem a um ponto alto, né? Então, a gente junta com mais 5 pontos altos que a gente usa para preencher. Então, no total, em cada pétala dessa, a gente tá colocando aí 7 pontos altos, tá? Cinco. O meu falso ponto alto aqui, que é uma correntinha e um ponto baixo. Até porque, pessoal, se vocês derem início e fim já com um ponto alto, sem tá fazendo aqui essa correntinha e esse ponto baixo, a gente não vai ter essa curvatura da pétala da flor, né? Então, o que ajuda ela a ficar bem curvadinha, bem bonitinha, com um formato bem legal da folha, um formatinho perfeito da pétala da flor, é esse ponto baixo que a gente usa aqui entre uma pétala e a outra. Vou mudar em... Opa! O último intervalo é sempre mais apertadinho, tá? Então, faz com calma para não confundir aqui e não inserir sua agulha no lugar errado. 5 pontos altos. Se ficar apertadinho, vocês vão puxando o ponto aqui pra lateral, porque tem que caber aqui os pontinhos, hein? Uma correntinha, um ponto baixo. Epa, peguei o que não devia aqui. Começou a repuxar porque pegou uma linha que não devia pegar.
Aí volta o trabalho, já fiz a correntinha, desce, fechei com ponto baixo. Aí eu vou virar a minha flor aqui, ó, esse ponto baixo ele vai vir bem pra trás aqui, né? Aí a gente vai vir aqui, dar uma laçadinha, puxar o fio e cortar, pra gente fazer o arremate. Ficou assim a minha flor. Aí, ó, o que que eu faço? Tá vendo esse fio que eu cortei? Sobrou esse fio aqui do anel mágico também, né? Eu dou mais uma puxadinha nele, deixo bem firminho. Aí, eu dou um nozinho. Não vou apertar esse nozinho, porque senão vai franzir a minha flor. Então, um nozinho assim, bem suave. 2. Aí, eu corto aqui, ó. Tá arrematada a minha flor. Tá vendo? Ficou uma flor de 6 pétalas. Aí, se você quiser fazer ela maiorzinha, é só você aumentar o número de pontos altos quando for preencher as pétalas, tá? Aqui no caso, eu coloquei 7 pontos altos, contando com o levantamento e o abaixamento aqui das pétalas, que são um ponto baixo com uma correntinha. Eu coloquei 9 pontos ao todo, tá? E essa que eu fiz com vocês, eu fiz com 7 pontos ao todo, tá bom? E aqui, pessoal, é a flor com 2 camadas, né? 2 camadas de pétala. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz essa daqui, que é nada mais a continuidade dessa aqui, né? Mas eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz. Ó, pessoal, fiz a minha florzinha até aqui, como eu acabei de mostrar pra vocês. Aqui, ó, ficou o meu pontinho de acabamento, né? O que que eu vou fazer? Eu vou virar a minha flor pro avesso. A partir daqui, eu vou estar fazendo mais 3 correntinhas. E vou estar inserindo a minha agulha nesses 2 pontos baixos que eu usei para estar fazendo o início e o fim de cada pétala, ó. Pego os dois, ó, 2 laçadinhas só daqui de trás, puxo o fio e fecho a minha argolinha com um ponto baixo. Ó, 3 correntinhas, venho aqui, insiro a minha agulha nos pontos baixos aqui do início e do fim de cada pétala. Laço minha agulha e fecho com um ponto baixo. Novamente, eu vou fazendo isso por toda a volta, tá? Eu vou ficar com 6 correntinhas aqui. 6 intervalos de 3 correntinhas. 1, 2, 3. Coloco aqui. Um ponto baixo. 1, 2, 3 novamente. Venho aqui. Insiro minha agulha e fecho com ponto baixo. Olha como que vai ficando as argolinhas, ó. Aqui eu vou fazer minha última argolinha. Fechando bem no pezinho de onde eu iniciei minha primeira argolinha, tá? Vai ficar assim na parte de trás da minha flor. Aí, eu vou vir aqui, ó, vou virar minha flor novamente, de frente pra mim, pra eu começar a preencher esses espaços com ponto alto. Pra ficar mais fácil pra você, você pode estar fazendo assim com as pétalas, ó, dobra ela, pra você poder enxergar a correntinha lá atrás, pra trabalhar melhor. Insiro a minha agulha, já faço meu primeiro ponto baixo. Uma correntinha e venho com os pontos altos. Na primeira camada, a gente preencheu as correntinhas com 5 pontos altos, com mais os 2 pontos de início e fim, deu 7, né? Aqui nessa segunda camada, a gente vai estar preenchendo com 9, tá? Então, fora o início e o fim, vocês ainda vão colocar 7 pontos aqui, ó. Ao invés de 5, agora é 7. Uma correntinha,
desce com ponto baixo, parte para a próxima correntinha. Início com um ponto baixo, uma correntinha, mais 7 pontos altos. Gente, essa linha tá desfiando demais, essa lã. Não gosto quando desfia assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Uma correntinha, opa, e um ponto baixo. Vou partir para a próxima correntinha. Um ponto baixo, uma correntinha e mais 7 pontos altos. Essa florzinha é muito linda. 3, 4, 5, 6, 7. Correntinha, ponto baixo. Olha como que tá ficando, gente, coisa mais linda. Olha que graça. Se você estiver fazendo junto comigo, continua fazendo a sua até a última pétala, que aí a gente volta para fazer o finalzinho juntos. Voltei aqui com vocês, já completando meu último ponto alto aqui na minha última correntinha, tá? E vou encerrar a última pétala com uma correntinha e um ponto baixo no mesmo intervalo que eu tava trabalhando as pétalas. Aí eu vou vir aqui, ó, nesse espacinho, tá vendo que ficou meio espaçoso? Eu vou inserir a minha agulha bem no pezinho aqui, ó, do meu primeiro ponto baixo do início do trabalho, puxo e fecho com um ponto baixíssimo. Aí eu dobro assim a pétala pra cá, pro meu ponto ficar lá na parte de trás, que eu não posso fazer meu arremate na frente, senão ele vai atrapalhar nos detalhes ali da minha flor. Fechei com ponto baixíssimo, vou cortar meu fio, puxo, faço mais um nozinho aqui, entrelaçando a ponta do meu fio entre os pontos. Eu não corra o risco do meu trabalho desmanchar, tá? E aqui você pode estar cortando e passando um pinguinho de cola também, tá bom? Então, assim, pessoal, essa florzinha aqui, eu fiz ela em 2 camadas, porque eu vou estar colocando no sapatinho, tá? Aqui, ó. Aí fica a critério de cada um. Eu vou colocar o meu aqui do ladinho, vou deixar, assim, um pouquinho acima de onde tá o lacinho, pra ficar esse charme do lacinho pendurado bem embaixo da flor, tá? Mas tem modelos que eu coloco aqui atrás, ó, fica uma botinha com a florzinha atrás, fica super bonitinha também. Tem modelinho que dá pra pôr aqui, ó. São ideias, tá bom? Aí vocês usem a imaginação de vocês aí, a criatividade de vocês, tá? Pra tá colocando a flor aonde vocês preferirem. Eu vou pegar uma pérola pra eu colocar aqui no meio da florzinha. Eu uso dessas pérolas aqui, pessoal. Elas são meia pérolas, ela já vem com uma colinha, mas essa cola não é confiável, tá? Então, eu sempre coloco uma pontinha de cola quente, porque, como eu disse, aquela cola minha deixa dura, né? Ela cola tecido, mas ela vai demorar um pouco mais pra colar. Se eu pôr, eu vou ter que ficar apertando e tal, pra ela colar. Então, eu prefiro tá colocando um pinguinho de cola quente, tá? Como eu não liguei minha pistola de cola quente, eu vou tá colando assim, enquanto a minha pistola esquenta, tá bom? Aí tem essa daqui menorzinha, que fica legal também aqui, ó. Tem essas maiores. Essa aqui é branca, essa aqui tá num tom rosé. Eu não sei qual que combinaria mais. Bom, na verdade, eu tenho que colocar essa branquinha, né? Porque a pérola aqui das fitinhas, eu coloquei branquinha. Então, pra tá combinando, eu vou tá pondo dessa pérola aqui, no interior
das minhas flores, ó. Olha que linda que ficou, gente. Linda, 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 linda. Fala a verdade. Olha que efeito. Gente, isso aqui valoriza muito o seu trabalho. Olha que coisa mais linda. O que você gastou de linha pra tá fazendo uma florzinha dessa? De um sapatinho simples desse aqui, eu consegui transformar ele nessa belezura, com toda essa delicadeza. Esse sapatinho simples aqui, pessoal, eu costumo vender para as pessoas colocarem em caixinhas de chá revelação, sabe? A pessoa faz uma caixinha de madeira e coloca o sapatinho dentro para revelar o sexo da criança ou para poder dar a notícia, né, da gravidez. Então aí eu faço ele bem simplesinho, porque eu vendo a R$20 o parzinho. Então eu só faço ele assim. Vocês viram que não gasta muito de lã, então eu consigo vender eles aí a R$20. Aí eu tenho uma parceria com o ateliê Lemos, que eles trabalham com cartonagem, MDF. Então eles sempre pegam aí trabalhos desse tipo. Eles fazem a caixinha, depois eles pegam comigo o sapatinho para tá passando pro cliente deles. Olha que lindo, gente. Perfeito. Então, no meu caso, a florzinha aqui no sapatinho eu não vou colar, tá, gente? Eu vou costurar. Eu prefiro costurar. Aí fica a critério de cada um de vocês, tá? Vocês escolhem aí o jeito que vocês querem fazer. Essa parte do acabamento aí é muito pessoal. Cada um faz do jeito que achar melhor, tá? Eu prefiro costurar. Agora, outras pessoas já colocariam um pinguinho de cola, né? Podia falar assim, ah, vamos aproveitar, né? Já vai colocar cola aqui na pérola, então cola a flor também. Mas eu não gosto de colar, eu prefiro costurar, tá bom? Aí a luvinha vai ficar assim. Deixa eu pôr um pouquinho mais pra cá, pra vocês terem visão. Eu vou colocar a florzinha assim também. Ah, e outro detalhe, gente. Por mais que o nosso início e fim de cada carreira tenha ficado bem discreto, ó. Se você não reparar bem, se não for uma pessoa que entende de crochê, não enxerga. Fica bem invisível mesmo a nossa emenda. Então, o que eu faço? Eu procuro não deixar pro lado de cima essa emenda. Até mesmo quando eu vou colocar essa fitinha aqui, ó. A fitinha, o recomendado é ela ficar do lado, tá? Que aí ela fica bem do lado do bracinho, assim, da criança. E a florzinha eu vou colocar assim, ó, logo acima. Esse aqui é do braço esquerdo, o lacinho tá pro esquerdo. A outra luvinha é do braço direito, o lacinho tá pro lado direito. E assim, gente, tem todos esses detalhes, tá? Tem, porque senão depois a mãezinha tem que pegar, tem que virar o lado da fitinha. Dá trabalho. Então, vamos prestar atenção no lado que a gente põe a fita, no lado que a gente deixa a emenda, pro acabamento do trabalho da gente ficar bem perfeito. Ó, coloquei minha pérola aqui também. E olha que lindo esse kit, pessoal. Fala pra mim se não vale a pena tá confeccionando uma peça dessa. Vale a pena, né? Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que vocês deixam já o like de vocês para estar ajudando aqui no crescimento do meu canal. Deixa seu comentário, deixa sua opinião, deixa sugestões. Tudo é bem-vindo aqui no meu canal, tá bom? Então, essa foi a videoaula de hoje, do parzinho de luva e dos apliquezinhos que vocês podem estar usando aí, tanto no sapatinho quanto na luvinha. E aqui, ó, eu vou mostrar já como vai ficar o gorro desse kit, tá? Por isso que eu já fiz a minha florzinha em camadas. Eu vou estar usando ela no meu gorrinho. Só que na próxima aula que eu trouxer do gorro, eu vou trazer de novo a aula da florzinha. Por quê? Porque a florzinha do gorro, eu quero ela de 3 camadas, tá bom? Pra ficar uma flor bem uniforme, bem grande, bem chamativa, pra ficar lindo esse nosso kit, tá? Então, se você não é inscrito no canal, você já se inscreve, já aperta o sininho de notificação.
Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que o conteúdo do meu vídeo tenha sido útil para alguém. Que você possa estar compartilhando o meu vídeo com alguém que você acha que se interessa por esse tipo de conteúdo. Que você deixe bastante like, comentários, tá? Bora interagir nesse vídeo para me ajudar a crescer aqui no canal, tá bom? Eu agradeço desde já e até o próximo vídeo. Tchau!